conversar agora no estúdio, já vamos passar aqui para outra entrevista no nosso programa, com a arquiteta Adriana Araújo. Nosso assunto com ela é a acessibilidade. Na semana passada, a gente começou a tratar esse assunto de acessibilidade, principalmente abordando a seguinte questão: os idosos sofrem muitos problemas com quedas dentro de casa. A gente conversou com a Nancy Ney, que é lá do Mocambinho, da Unidade de Saúde, desenvolve já há alguns anos um projeto pioneiro por lá. E a Adriana vai conversar com a gente exatamente sobre isso, uma arquitetura mais acessível. De que forma, de que maneira que a arquitetura pode garantir essa acessibilidade. E, Adriana, essa é uma preocupação que todos devem ter. Afinal de contas, a casa é um bem durável. Quando você constrói, quando você imagina a sua casa, o seu apartamento, você está imaginando futuro, um lugar onde você vai passar provavelmente a sua vida inteira, né? As pessoas, quando compram um imóvel, é para isso. De que forma que é possível, e já existe uma preocupação por parte de quem está comprando casa hoje em dia, construindo? Bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Sim, eu acho que a primeira barreira, a acessibilidade, o que conduz à acessibilidade, eu acho que a primeira coisa são as ações, as atitudes. Então, a primeira barreira que a gente encontra quando vai implementar acessibilidade, seja ela no seu comércio, na sua residência, onde você vai procurar um serviço, é exatamente a barreira principal é o preconceito, são as ações. A gente ainda tem muita dificuldade de entender que a gente está construindo um futuro que tá todo mundo aumentando a idade, a expectativa de vida. Exatamente. Então, agora que a gente começa, eu estou dizendo agora assim, no momento que começa a se ter hoje, por questão da comunicação, do mundo global, a gente tem acessos a outros locais e está um pensamento universal. Vamos contextualizar. É porque está na moda a acessibilidade? Não, é desde o início do século XX, já tinha, por conta das primeiras guerras, a preocupação em inserir e fazer as adaptações nas residências desse pessoal que ia para a guerra e voltava. Então, era uma questão de adaptações. E aí, com isso, nós somos caminhando, engatinhando, até que chegamos ao século XXI. E aí, o que é que acontece? Hoje as pessoas, como eu falei, a expectativa de vida aumentou. Então, hoje você tem pais vivos, idosos, e que vivem nas suas casas, e eles querem autonomia. Eles querem independência. Então, para poder proporcionar esse conforto, essa autonomia, essa segurança, a gente tem que buscar hoje fazer as adaptações. Há um tempo atrás, os projetos de arquitetura, as portas, os vãos das portas eram assim, padrões. 3 tipos, eram 80 centímetros para a porta principal, 70 para as portas que estavam no interior da casa e 60 para o banheiro. Com a questão da acessibilidade, hoje tem uma norma, a norma 9050, que ela fala que o vão mínimo da porta tem que ser pelo menos 80 centímetros. Eu estou dizendo isso nas passagens da casa. Então, eu saio daquele padrão 80, 70, 60. Por que é que tem que ser maior? Porque é exatamente, Cíntia, por onde eu passo com minha cadeira de rodas. Ah, tá. Sim, claro. E dando espaço das minhas mãos. Ou então, também... Uma maca, né? Uma maca, exatamente, né? Uma maca. Ah, tá. Certo? Então, estamos trabalhando não só a questão dos vãos da porta, mas de segurança, de eu poder ser resgatada. Isso é fácil quando a gente está dentro de uma residência, de uma casa. Quando nós estamos no apartamento. Mais difícil. Eu já vi no meu condomínio, eu já vi pessoas serem transportadas em maca. No elevador é uma grande dificuldade. Não cabe, simplesmente não cabe. Não. Tanto é que eles, em outros lugares que eu sempre vou, eu quero conhecer
os elevadores de serviço, porque eles têm uma profundidade maior. Sim. Por conta disso, para comportar talvez. Então você desce, olha, porque isso não faz só no de serviço, faz no social também. Porque isso aí, quanto mais você pensar que tem um número de famílias, de pessoas morando naquele edifício, e a dificuldade que você tem em transitar, em ter essa mobilidade dentro do edifício. Então, é aumentar os vãos das portas. A primeira coisa que eu oriento, aumente os vãos das portas. Porque se você está com um cadeirante, isso eu vou ampliar mais o leque, não só os cadeirantes, os idosos, as pessoas, as mulheres gestantes e principalmente a obesidade mórbida. Que também é um problema hoje no Brasil, isso. Uma realidade. É um problema da saúde pública e que muitas vezes a gente não repara. Então tem a questão da invisibilidade, também parte, a acessibilidade também tem essa questão da invisibilidade. Mas eu troco, Cíntia, quando eu falo em acessibilidade, eu troco pela palavra o ser usável. Porque tira assim, a pessoa não quer usar acessibilidade, assim, mas vamos fazer um ambiente usável, que qualquer pessoa entre e saia tranquilamente. Então, os pilares da acessibilidade é que eu tenho um ambiente, um produto ou um serviço que eu possa usar com conforto, bem-estar e segurança. E principalmente a autonomia. Então, isso aí, quando a gente tem clientes meus que eles ainda ficam relutantes em botar colocar, ou então adaptar um banheiro para ser acessível. Ah, mas eu não tenho cliente cadeirante, eu não tenho... Mas olha, a questão hoje que vamos pensar pelo lado do mercado, do público. Quando você apresenta uma possibilidade a mais, você é respeitado. Então, você está respeitando o seu cliente. Qualquer pessoa que possa entrar no seu estabelecimento comercial, seja na sua escola, seja na sua loja. Entendi. E outra coisa, hoje é uma lei federal. Então, todos os edifícios institucionais, eles têm que ter acessibilidade. Sim, a gente vê sempre essa preocupação nos edifícios, né? A gente não vê muito dentro da casa e nessa preparação. Voltando aqui para isso, né? Para esse momento que alguém está decidindo aí o seu futuro. Hoje a gente sabe que, por exemplo, Teresina tem optado muito por casas, né? Há um certo retorno dos condomínios. Enfim, muitos são os motivos e realmente é muito melhor você viver numa casa do que viver num apartamento. Temperatura e tudo mais, né? Liberdade para as crianças e tal. Mas, geralmente, alguns pontos da casa que precisam ter acessibilidade ficam com cara de hospital, né? Até você falou essa expressão aí para mim, que tem muita essa reclamação. Como é que dá para ter acessibilidade no banheiro sem ficar com aquela cara de hospital ou de clínica? Eu acho que tem assim, você usa da criatividade. Aí entra o bom design de interiores, o arquiteto, e ele vai exatamente conversando, vendo o perfil do cliente para que isso transforme naquele ambiente num local que seja confortável visualmente. Porque a gente esquece assim, tem a questão da funcionalidade, mas tem a questão da estética. E outra coisa, eu estou com um projeto agora que é uma casa duplex. E eu estou deixando um quarto, um ambiente próximo, com banheiro, uma suíte, e eu já estou fazendo as adaptações. Tanto é que eu estou deixando, eu vou até mostrar daqui a pouco para ele, a questão dos vãos das portas. Ele vai ser um ambiente maior, ele vai ter no mínimo de 1,50 m, porque não tinha condição de aumentar e ampliar, mas eu vou botar ele numa modulação de 1,50 m, e com as portas vão desse único cômodo com acesso ao banheiro com uma porta de 80 centímetros. Tanto a porta que dá acesso ao quarto, quanto ao banheiro. Então, é o seguinte, vamos conversar. Sempre deixar nas casas duplex, quando você vai adquirir um imóvel, verificar se tem a possibilidade de aumentar o vão.
ótimo, aumentou o vão. Agora, vê se tem uma forma de pelo menos aumentar a largura do teu banheiro, porque esse banheiro é que permite eu entrar com uma cadeira de rodas, com um apoio, com uma outra pessoa, Cíntia, que dê para me auxiliar. E a história da escada? Porque, assim, caso de condomínio, quase sempre você tem. Tem. Como que resolve isso? Elevador em casa é muito caro, eu imagino que deve encarecer. Como é que faz? É por isso mesmo que quando tem essas escadas no meio do caminho, a gente faz essa adaptação para a escolha de um ambiente embaixo. Quando tem as escadas, se você puder, tiver condição de hoje colocar, tem umas plataformas, uns mecanismos que você senta na cadeirinha, isso tudo ligado ao corrimão, próximo ao corrimão, e você faz uma viagenzinha, um trajeto sobre aquele. Mas nem sempre, Cíntia, a escada vai estar também numa largura. E geralmente, assim, tem as escadas, elas não são seguras. Não. Elas são bonitas, mas não são seguras. Que é uma coisa que eu nem consigo compreender muito, né? Porque olha, você vai viver naquela casa várias fases da sua vida, né? Você vai descer de salto alto, por exemplo. O que eu sempre oriento é colocar, sabe aquelas faixazinhas que você compra nas casas de construção? Umas faixazinhas antiderrapantes? Você coloca bem na ponta, onde você firma o pé, você coloca. Não é bonito, mas às vezes. Mas aí você quer uma coisa bonita, você quer bem. Aí eu acho que o grande problema da acessibilidade é exatamente esse. Aí é onde você diz, tem que ter muita criatividade, e é por isso que os arquitetos precisam se preocupar com isso. Já é uma realidade. Assim como a temperatura. Eu imagino também que hoje deva ser, aí quem está projetando o caso está se debruçando sobre isso, a escolha de materiais, a posição onde essa casa vai ficar, coisas que não eram tão preocupantes no passado, né? E ainda tem a questão do conforto térmico. A gente tem a iluminação, tanto a iluminação artificial que como a também natural. A acessibilidade, né? Porque promover os ambientes, eles têm que ser claros, porque com o aumento da nossa idade, a nossa visão vai diminuindo. Essa acuidade visual que a gente tem em ler, em trocar até a pilha do controle da sua televisão, do ar-condicionado, você tem aquela dificuldade. Então, por isso que a gente tem que ter os ambientes bem iluminados. Então, quanto uma luz tem mais apoio de iluminação, um abajur, os sensores de iluminação que você vai passando pelos ambientes e aquilo vai iluminando. E aí você tem várias preocupações. Por exemplo, vamos imaginar um quarto. Um quarto, a porta, eu começo pelo vão da porta. Logo em seguida, a porta com vão que me permita eu passar de 80 centímetros, eu vou para os acessos de interruptores. Com a chegada da idade, a gente também vai tendo restrição em movimentos, mobilidade, exatamente essa da pega da gente, as mãos, os músculos, a sensibilidade. Então também... Tudo isso tem que ser observado por quem vai... A gente tem uma estatura, depois a gente começa a diminuir. Então, assim, colocar os interruptores num ponto, numa altura de 1 metro, que seja fácil. Vamos botar as tomadas também numa altura mais alta, acima de 60 centímetros, de preferência 1 metro, para que a pessoa não tenha que se agachar. E colocar bastante... É muita coisa, muita coisa realmente, mas eu acho que o mais importante é essa conscientização, tanto do comprador, da pessoa que contratou o escritório lá para fazer, como do próprio profissional, né? Isso. Cada vez mais se especializar em trabalhar uma arquitetura acessível. Mas eu acho que mais importante... Não adaptar depois lá na frente, que é mais difícil. É muito mais difícil. Mas aí é que está. É um desenho universal para a diversidade, bacana. Mas também fica muito o que você vai precisar. Então, você tem que sentar com um profissional. Porque, Cíntia, esses condomínios horizontais, eles fazem assim num padrão. Então, um padrão.
Então ele não foge, ele não sabe quem que vai morar ali, ele não sabe quem é que vai, qual a necessidade, a adaptação. Tem que personalizar, né? Exatamente. Assim como acontece nas moradias de habitação de uso social. Popular, né? Que você tem que se inscrever e dizer. Agora, e quando acontece a pessoa sofreu um acidente no relativo imóvel? Então, isso imagina, aí... Imagina, a questão da porta é impossível, né? Muitas vezes tinha que abrir, a pessoa mora no segundo pavimento, as escadas que você falou, você já pensou o transtorno? E aí a pessoa fica isolada. Então, isso aí tem que ser umas coisas que tem que ser observado, o próprio governo, a assistência social. Você tem toda a razão. As casas tem que ser, populares, elas... porque eu acho interessante que elas vêm se adaptando ao longo do tempo. Hoje já tem uma preocupação com o paisagismo, né, por conta das temperaturas elevadas. Já se usou muito material que, nossa... Para o nosso clima, porque eu digo o seguinte, a NASA ela tinha que colocar um ponto. Concordo com você. Porque aqui eu acho que ia ser um ótimo laboratório. A gente tem que deixar ainda entender que a nossa ventilação é precária, tem pouca, mas ela existe, mas a gente tem que aproveitar o bom, não só de portas, mas de janelas. E sempre me impressiona janelas muito pequenas. Exatamente. Então eu sou muito obcecada com as histórias de janela. E eu olho todas as reportagens que eu fui fazer, aquilo me chamava muita atenção, das janelas, o tamanho das janelas. Praticamente não existe. Você pode entrar, eu tive sábado visitando uma casa no centro de Teresina, e os janelões maravilhosos. Não era? Sem falar que, além de ser da janela pequenininha, micro janela, ela ser imprópria para o nosso clima, ainda tem outra coisa, ela é contra a nossa cultura. A nossa cultura arquitetônica, que não tinha arquiteto, mas a cultura das casas de fazenda, que dominou e domina ainda o nosso interior. Você vai numa casa pobre no interior do estado do Piauí, mas tem lá muitas portas, muitas janelas, exatamente por isso. Aquela sensação, é a coisa vernacular, que não tinha estudo, não tinha. O que valia era a vivência popular do saber. Mas funcionava. Funcionava porque quando você entra numa casa antiga, a sensação que você tem quando entra é totalmente diferente, é mais fria, o piso era diferente, aquelas cerâmicas que eles usavam eram diferentes. O ladrilho hidráulico. As espessuras, né, das paredes eram outras. Era maiores. Dobro do tijolo, né? Era mais alto. Mais alto e tudo. Então a gente nunca pode esquecer, a gente tem que estar sempre trabalhando com a tecnologia, mas a gente não pode esquecer os nossos ensinamentos atrás, dos nossos antepassados, da nossa cultura nordestina, sertaneja. Agora eu vou te voltar aqui um assunto, Cíntia, você falou em conforto, em paisagismo. Eu vi o seu ouvinte falar sobre as árvores, a questão das árvores na fiação e essa coisa. Foi alvo de uma entrevista. Então, é o seguinte, a gente deixou de plantar árvores. Então, por conta, é o meu vizinho que não gosta, dá trabalho, a manutenção, mas sabendo que a árvore, ela te traz um conforto térmico maravilhoso. Então, ela te protege a tua residência, te protege também dos calores. Então, a gente tem que voltar a essa cultura também de ter plantas ao nosso redor, ao redor das nossas casas, e manter a vegetação também. Então, se eu vou fazer o que a gente vê em Teresina, a cidade está se expandindo e junto com ela tem mais casas, a cidade cresce, mas a cidade também ela diminui, ela tira a nosso cinturão verde, nós estamos perdendo esse cinturão verde que está em torno da nossa cidade. Então, acho que a gente tem que preservar isso, confortavelmente, é agradável e para a gente que vive da arquitetura e vê muitas coisas poderiam ser minimizadas hoje, eu estou falando já por urbanismo, por conta da arborização, do verde. Então, a gente tem que se observar quais são as nossas adaptações, o que é bom para a nossa vida, nosso conforto, nossa facilidade.
E tá certo. Pensar que a gente está aí, então somos super poderosas, sim, poderosas, somos super idosos, graças a Deus a gente está aumentando nossa expectativa de vida, mas lembrando que a gente tem que viver com conforto.